ar, a Rádio Sintel, a melhor programação da sua rádio web. Olá Brasília, olá Brasil. A Rádio Sintel está no ar nesta sexta-feira, dia 28 de abril de 2023, direto da capital federal. Um abraço para você que nos acompanha a partir de agora. Nosso muito obrigado pela audiência de sempre, pela sintonia. Compartilhe o nosso programa, mandando um abraço para todos os nossos amigos que estão aqui na capital federal e você que está fora de Brasília, nos estados do norte e nordeste do país. O nosso muito obrigado pela audiência e pela sintonia. Lembrando que este programa será retransmitido hoje às 22 horas na TV comunitária do Distrito Federal e também pelas redes sociais da TV comunitária e pelo canal 12 da NET DF TV a cabo. Você pode acompanhar o nosso abraço, o nosso muito obrigado a toda a equipe da TV comunitária que sempre está com a gente nesse trabalho na comunicação. Um abraço ao Paulo Miranda, que é o presidente da TV comunitária de Brasília. O programa está sensacional, simplesmente isso, sensacional hoje. Hoje você vai conhecer a história de uma galera empreendedora que criou uma ONG, organização não governamental, e ganhou o mundo com suas ideias e ações de inclusão digital, reciclagem de lixo eletrônico com responsabilidade social e responsabilidade ambiental. Nossos convidados de hoje são o coordenador financeiro da ONG, Programando o Futuro, Fábio Oliveira Paiva. Seja bem-vindo, Fábio. Tudo bem? Tudo bem, obrigado, Edvaldo. Bom dia a todos que estão nos ouvindo. E estamos satisfeitos pelo convite de estar aqui com vocês, compartilhando essa história nossa. Perfeito, muitíssimo obrigado por ter vindo. Cumprimentar também o Vilmar Simeon, que é o coordenador geral da ONG Programando o Futuro. Seja bem-vindo, Vilmar. Obrigado, Edivaldo, Sérgio, a todos do Sintel, todos que nos ouvem, nos assistem, obrigado pelo convite. A gente ficou bem feliz em poder dividir esse momento com vocês aqui. Muitíssimo obrigado. A gente que se sente muito alegres por receber vocês aqui e tem uma história, cara, eu sou suspeito até para dizer, né? Mas é uma história fantástica, digna de um bom filme aí no futuro, quem sabe, né? Porque realmente é uma galera... Aliás, conta aí pra gente, o nome já é muito interessante, né? Já desperta a gente uma curiosidade. Por que Programando o Futuro? Quem quer falar primeiro? Bom, o nome em si veio de um dos fundadores. Lá atrás, na década de 1990, começou a se difundir essa história de informática, computador, a internet de escada até então, né? Todo mundo naquela época esperava da meia-noite para poder conectar a internet com o pulso, né? Pagar apenas o pulso. E aí todo mundo querendo mexer com tecnologia, gostava de informática, juntou essa galera, metade era inclusive de oriunda de sindicato, outra metade mais jovem ainda dentro do Grêmio Estudantil, uma galera do movimento escoteiro. Então tudo isso tem algo em comum, que é querer fazer algo para deixar para o mundo um pouquinho melhor, né? Então parte dessa galera transitava nesses três ramos e se juntou todo mundo pelo gosto de informática e ajudar a comunidade para montar uma pequena salinha de informática com 5 computadores, né? 486, né? Quem sabe de informática sabe o que é um 486 da época, né? E aí um dos fundadores sugeriu o nome aí. A nossa ideia, se é para poder fazer algo para que melhore a vida das pessoas, então eu tenho que fazer algo agora para o futuro. Então nada melhor do que casar o intuito, a intenção nossa com a informática. Programando o Futuro foi o melhor nome que a gente encontrou no momento. Tanto que está até hoje, né? Mantém-se o nome e continuamos Programando o Futuro sempre até então. Vocês começaram bem pequenininho, né, Fábio? Sim, na época era 5 computadores, 486 doados, dentro de uma salinha que foi cedida para a gente utilizar. Então, a gente emprestada, uma sala emprestada, né? Era uma sala emprestada na época pela maçonaria, a loja maçônica lá dentro do Valparaíso, alguns outros equipamentos doados pelo Centro Espírita, o restante da galera, assim como nós, voluntário. Então era bem pequenininho mesmo, com toda a dificuldade do mundo. Então, com uma doação aqui, outra doação ali, a gente conseguiu se manter e ir crescendo devagarzinho, inclusive ajudando outras entidades até então. Vocês praticamente desenvolveram junto com o Valparaíso, né?
Porque nessa época, quantos anos tem isso? Tem 23 anos. 23 anos. Mas tem uma parte da história que eu acho que é uma questão de justiça a gente tocar nesse assunto. Sim. Porque há 23 anos atrás, como o Fábio disse, a internet era um negócio assim que você não conseguia imaginar o que iria ser. Era o começo, por exemplo, do internet banking. Hoje ninguém mais vive sem transação. Hoje a gente vive a era do Pix. Há 2 anos atrás, um correntista de um banco não transferia para o outro no final de semana. E lá atrás era inconcebível para a gente você não conseguir transferir dinheiro de um banco para o outro no final de semana ou à noite, ou alguma coisa assim. Mas tem um fato que antecede isso, que é assim, a gente termina o 2º grau e ninguém consegue entrar na universidade. Universidade era uma coisa excludente, era uma coisa para poucas pessoas, principalmente jovens de periferia. Valparaíso, a região do entorno, ela sempre foi periférica ao Distrito Federal. Só não se usa a expressão periferia, que usa-se a expressão entorno, região metropolitana. E a gente constrói uma ONG pela falta de oportunidade de fazer o curso superior. E isso é importante dizer. Por que a gente diz isso? Porque o governo do presidente Lula construiu um programa de acesso à universidade e que isso massificou o acesso da população do Brasil inteiro à universidade, seja pelo FIES, seja pelo ProUni, seja pelas cotas para as pessoas, pela sua raça e tudo mais. Então, a gente tem muito orgulho de dizer que a gente construiu uma entidade e que tem um lado ruim, que foi não conseguir entrar na universidade. Mas para a gente, ao longo do tempo, acessar a universidade foi uma regra. A gente não teve opção, mas agora que a gente tem a entidade, todo mundo se dedica, todo mundo precisa fazer curso superior. Pô, que legal, cara. Vocês têm ideia de quantos jovens, quantos adolescentes passaram pela ONG, assim, fazendo algum curso, fazendo algum... Vocês têm ideia de quantos? É difícil fazer essa conta. É difícil. A gente consegue estimar algumas históricos nossos, mas se pensar que o nosso trabalho também hoje é de doação de computadores, e a gente já doou tantos computadores, e esses computadores replicam conhecimentos na ponta, é impensável um número exato. A gente pode chegar em um número aproximado. Você estaria um número? Pelos cálculos que a gente consegue contabilizar ao longo dos anos, diretamente a gente já capacitou mais de 30 mil alunos. O que é um valor significativo, né? Sim, sim. Se você pensar que um volume muito grande das cidades no Brasil tem menos de 5 mil habitantes, a gente capacitou pelo menos 5, 6 cidades inteiras assim. Mas indiretamente o nosso trabalho ele criou proporção em 2 momentos. Até o ano de 2012, a gente ajudou a implantar mais de 10 mil telecentros no Brasil inteiro. 10 mil telecentros? Mais de 10 mil telecentros, que são escolas de informática comunitária, onde por ano pelo menos 200 pessoas faziam uso desses computadores, desses equipamentos. Pelo menos 200. Então, se você pegar 10 mil unidades e multiplicar por 200, a gente está falando de 200 mil pessoas. Sim. Não, 2 milhões de 2 pessoas. milhões de pessoas. 2 milhões de pessoas ao ano. Então, a gente deve ter atingido pelo menos 1% da população brasileira, certo? Cara, vocês têm ideia? Mas deixa eu te contar, tem uma outra coisa que nós de ter começado aquele embriãozinho lá, 23 anos. Vocês tinham ideia, cara, que vocês iam chegar tão longe? A gente tinha vontade, mas ideia não. E a vontade foi determinante. Foi, mas entre você, o bom de você ter vontade é que a vida te surpreende. Então, por exemplo, em 2016, uma coisa que pouco se fala e pouco a população sabe, e eu acho que em partes converge com a atuação do Sintel, é que de 2016 a 2020, o Brasil desligou o sinal de TV analógico. Hoje não existe mais. E hoje toda a TV é digital. Só que tem um detalhe: em 2016, 72% da população brasileira tinha na TV a principal fonte de informação. E nós, Programando Futuro,
fomos a entidade que fomos contratada para fazer a migração desse sinal de TV no Brasil. As famílias de baixa renda que recebiam os kits conversores gratuitos com as antenas de TV foi distribuído por nós e por uma instituição chamada Seja Digital, que era a entidade que foi criada para isso. Ela trouxe a gente para o time. Então, na migração do sinal de TV analógico para digital, a atuação da Programando Futuro, ela chega a 93% da população brasileira, de uma ponta a outra. Isso a gente nunca pensou, nem nos melhores sonhos. E revelaram aqui em primeira mão no nosso Nunca programa. dissemos isso publicamente. Fabinho, chamar Fabinho porque o Fábio a gente já se conhece há muito tempo, né? Então, desde 2005, se eu não falha a memória, 2005. né? E Fábio é um cara que, além de ser um pensador da ONG, é um cara que coloca a mão na massa, né? Que dá aula. Chegava lá de coturno, chegava lá. O Fábio tinha um cabelo enorme, era escoteiro. Era bonito de todo jeito. Não sei, essa parte aí você pula, mas o sucesso da ONG está nessa disponibilidade, nesse interesse, nessa determinação de vocês de estar no dia a dia, cara. Sabe, arrumando o computador, seja de gravata ou seja de camiseta, vocês estão ativos o dia todo e a coisa flui por aí, não é isso? Sim. Será que isso também contribui de uma forma significativa? Com certeza. Eu acho que a vida ela foi muito amiga nossa, no sentido de que as pessoas que nós encontramos no caminho se convergiram com essa ideia. Então todo mundo, toda a nossa equipe, ela é uma equipe muito qualificada e muito envolvida com a causa. Então a gente costumava ter um discurso sempre lá dentro da ONG, que a mesma pessoa que está fazendo o pagamento, ela consegue limpar o chão, consegue vir aqui dar uma entrevista. Então todo mundo se envolve naquilo que é necessário naquele momento. Então isso é bem legal. Então é aquilo, né? Teve épocas que eu estava lá dando aula, teve épocas que eu estava arrumando o computador, hoje eu estou numa área mais administrativa. Assim como tem oportunidade para a vida, tem oportunidade da própria instituição para isso. Perfeito. Fábio e Vilmar, vocês saíram de lá de Valparaíso, quer dizer, a estrutura da ONG saiu de Valparaíso e veio para o Gama, uma estrutura maior, que é a antiga sede da LBA, a Legião Brasileira de Assistência, né? Até o Célio, que é o nosso técnico que está aqui atrás das câmeras, ele foi aluno da LBA, onde vocês hoje funcionam como ONG, cara. Sim. E aí isso melhorou a estrutura? De que forma essa nova estrutura ajudou a ONG a crescer cada vez mais? Eu falo a primeira parte, você fala a segunda. O espaço da LBA, lá onde nós estamos, ela é do Ministério da Economia, né? Acho que é esse o nome que continua, né? Sim. Não sei se virou Fazenda. Tem uma coisa, Célio, eu vou compartilhar contigo. A pessoa que fez a cessão daquele espaço em 2006 para que ele virasse um centro de recondicionamento, ela faleceu essa semana, que era a Alexandra. Ela foi a secretária de Patrimônio da União em 2006 e ela recebeu um pedido do então superintendente aqui de Brasília, Pedro Celso, para que eles transformassem aquilo lá. Então eu queria deixar esse programa aqui uma homenagem para a Alexandra, que se foi, e para o Pedro Celso que fica, que foram fundamentais. Mas aquele espaço no Gama, meu pai faleceu tem 2 anos, meu pai foi o primeiro carteiro do Gama, e ele contava essa história. Antes do governo Fernando Henrique, até o governo Itamar, o Brasil não tinha um ministério voltado para o desenvolvimento social. Ele tinha uma ONG, onde a primeira dama fazia ações sociais, que era a LBA. A LBA hoje é como se fosse o Ministério do Desenvolvimento Social, o MDS, que gerencia, por exemplo, o Bolsa Família, né? Sim. E aliás, essa estrutura acontecia nos estados. Nos estados. A primeira dama do estado tomava conta da LBA no estado e no município repetia a mesma estrutura. E aquele lugar onde está, eu não sou dessa época, eu nasci depois, mas a gente ouve os relatos, meu pai falava, vários amigos falam, que ali era quase que um lugar de sobrevivência das pessoas. Porque assim, Brasília
resumidamente, pega a gente de todo mundo e traz para um lugar que estava nascendo, não tinha estrutura. Muita gente passa fome, muita gente não tem acesso a serviço público de educação, de saúde, de segurança, e muita gente foi tirado do centro e levado para o entorno, como, por exemplo, Ceilândia nasce disso, né? E no Gama, as pessoas que passavam fome, naquela época, nos 70, principalmente, início dos anos 80, a única fonte de sobrevivência era ir na LBA buscar alimento, que era o leite em pó, que era as sopas, que era ser encaminhada para um atendimento médico, psicológico, alguma coisa assim. Então, aquele espaço físico, tradicionalmente, ele tem a história da sobrevivência das pessoas. E é a partir do momento que a gente entra para aquele espaço, isso a gente só percebeu depois, isso é uma coisa que a gente tem clareza agora de 2 anos para cá. A gente não continua isso, porque graças a Deus existem políticas públicas para isso, mas a gente parte do princípio de capacitar as pessoas para que elas não precisem depender do Estado. Aí você conta a segunda parte. Cara, esse cara aqui é um historiador, né? A gente fala que Honoris causa. A cabeça dele é um 200 GB de informação. Ele lembra de coisas que a gente não lembra. Mas é o que ele falou, pegando o gancho, lá aquele espaço tem a natureza energética para poder dar para a população aquilo que ela precisa, né? E nós entramos lá na época do governo Lula, ele veio e colocou como política pública, uma das políticas públicas, foi justamente a inclusão digital. Teve secretaria, inclusive, de inclusão digital dentro da época do governo Lula, lá dentro do seu primeiro e segundo mandato. E criou-se um programa chamado Computadores para a Inclusão. Dentro deles tinha vários aspectos. Um deles era baratear, diminuir os impostos dos equipamentos, e outro aspecto era um centro de recondicionamento de computadores. Então, pelo nosso histórico, vindo lá de 1999, década de 90, 2000, 2012, quando fundamos a entidade, a gente já vinha com essa expertise de poder criar, a gente já fazia isso de uma forma tímida, de criar e montar os equipamentos para doar para outras iniciativas. E o governo pegou aquilo como um programa de governo, com exemplos fora do país, inclusive, lá no Canadá, e criou o Centro de Recondicionamento de Computadores. E aquele espaço, junto com uma outra entidade, que também tinha gestão daquele espaço lá, junto com outras entidades, igual a Fundação Lucro Brasil, na época do Jacques Pena, e outras entidades, criou-se e montou aquele prédio, que ele foi criado, montado, desenhado mesmo, rabiscado num papel de guardanapo na época, para funcionar aquilo que funciona hoje. Então, em 2007, tivemos a grata satisfação de ter a presença do presidente Lula para ir lá inaugurar aquele espaço. Aí deve ser das fotos que você estava vendo na época lá. Essa foto eu digo, é o Fábio. Sumiu o Fábio. O Fábio aparece do lado do presidente da República. Mas, pois é, foi a grata satisfação dele. Em todos os jornais. Pois é, rapaz. Aí inauguramos aquele espaço lá em 2007. De lá para cá, nós montamos outras unidades. Montamos unidade no Valparaíso, como todo mundo morava sempre no Valparaíso. Montamos em determinado momento na Samambaia, um centro lá no final da Samambaia Norte. E aí, em 2017, 2020 agora, nós retornamos para o Gama para poder dar continuidade nesse projeto, já que a gente tinha deixado uma outra entidade cuidando, e eles foram com foco em outra situação, que é o foco deles. Perfeito. Gente, mandar um abraço aqui para o pessoal que está nos acompanhando, sério. O Cláudio Pinheiro, mandando um bom dia aqui para vocês, para todos nós. Um abraço, Cláudio. Saudade de você, Cláudio. Um abraço, apareça. A Maria Lourdes Simeon. Minha mãe. A sua mãe está acompanhando, que legal. Tia Lourdes. Ô, dona Maria Lourdes, muito obrigado aí por estar acompanhando essa garotada. Olha, essa garotada, eu sou suspeito para falar. É uma garotada para valer. O Cristiano Neves Lima diz aqui: Vilmar, meu amigo, grande profissional, faz um bom trabalho. Que legal. Um abraço, Cristiano. Beleza. Tá aí contigo o link, Fábio? Você manda aí pro pessoal que está acompanhando. Sim, eu ia te pedir isso mesmo. O pessoal tá me cobrando aqui. Já tá aí no seu zap. Este programa vai ser retransmitido daqui a pouco às 22 horas na TV comunitária Canal 12 da NET, TV a cabo, e pelas redes sociais da TV comunitária do Distrito Federal. Bem, vocês montaram essa estrutura,
Aliás, olha só, escute bem. Neste mês de abril, essa galera, essa ONG Programando o Futuro, repassou nada mais, nada menos do que 1.000 computadores recondicionados à Secretaria de Educação do Distrito Federal para ser colocado nas escolas públicas. Cara, 1.000 computadores é um volume grande. E o que isso vai representar nas escolas que precisam tanto, não é? De levar a informática, de levar a tecnologia da informação, levar para o aluno fazer pesquisa. Isso é muito interessante, né? Como o programa está sendo transmitido pelo Facebook, todo mundo que tem Facebook, talvez vocês, quem ainda usa, né? Eu uso e uso o dia inteiro. Talvez todo dia vocês tenham o hábito que eu tenho de começar o dia abrindo o Facebook e indo no Lembranças, que ele vai trazendo o histórico das coisas. Quem usa o Lembranças sabe que há 3 anos atrás a gente estava entrando na pandemia. Sim. Assim, ninguém nunca imaginou entrar numa pandemia e todo mundo, durante 2 anos, fez tudo na vida para poder sair da pandemia. A pandemia foi uma das piores coisas que aconteceu na humanidade. Todos perdemos alguém, parente, amigos, vizinhos, conhecidos, familiares e tal. Mas a pandemia, ela trouxe um dado que ela dizia o seguinte, que quando fecha tudo, fica todo mundo em casa, ninguém lembrou, por exemplo, que morador em situação de rua não tinha casa e ficaram pela rua. Aqui em Brasília nasceu um instituto para cuidar dessas pessoas, que é o Instituto Barba na Rua, e ninguém lembra, por exemplo, que quem estava em asilo ou em orfanato, lá era a casa deles. Eles não ficaram em situação de rua, mas eles perderam o convívio com familiares, no caso dos asilos. As pessoas que ficaram em casa, os dados da própria Secretaria de Saúde, de Educação, diziam que 1 em cada 4 alunos não conseguiu continuar estudando. Pelo simples fato de não ter um computador, um tablet ou um celular, ou a conexão à internet para estudar. Esse dado ele é pior quando a gente pega os assentamentos da reforma agrária que tem aqui em Brasília, as comunidades rurais e as comunidades mais distantes, onde o sinal não funciona de internet, ou não tem fibra, ou a conexão é ruim. E naquele momento a gente começou um esforço muito grande para conseguir computadores, mesmo com tudo fechado, para levar para essas pessoas. E nós conseguimos doar mais de 3.000 computadores para essas pessoas continuarem usando. Isso no período da pandemia. No período da pandemia. Porém, vamos ser sinceros, a gente está falando de Brasília, onde o PIB, numa lógica de percentual, é o maior PIB do Brasil. A gente não está falando do Ceará, não estamos falando do Maranhão, interior, do Piauí, do Amapá. Você sabia, por exemplo, que a população da Ceilândia é maior do que a população do Amapá? E a população do Amapá está toda dividida num território que está 10 vezes o tamanho da Ceilândia, 10 ou 20 vezes, não sei, que é todo dividido com árvores, o que dificulta a transmissão de dados. Sim. Então a gente resolveu uma parte aqui em Brasília e tinha o resto do Brasil para resolver. Que isso é consequência de políticas públicas que há 23 anos a gente defende e os governos não assumiram isso. Então, sim, a gente tem sim a noção do que a gente está fazendo. Hoje, ainda no Brasil, de novo, 28 de abril de 2023, 66.000 escolas no Brasil nunca receberam um computador. 66.000 escolas. Para colocar computador nessas escolas, a gente precisa de 1 milhão de computadores. Para você, Edivaldo, pode parecer um número assustador, mas se eu te disser que os 3 bancos públicos, mais as 2 maiores empresas públicas, pelos próximos 4 anos, juntas, vão trocar 600.000 computadores. Os tribunais de justiça com os ministérios devem trocar mais 200.000 computadores. O que nós estamos fazendo hoje é encabeçando um movimento nacional para pegar computador de empresas, de sindicatos, de associações de órgãos públicos, todo mundo que tem e vai tirar de uso, para a gente reaproveitar e até o dia 31 de dezembro de 2027 a gente dizer assim,
todas as escolas no Brasil têm computadores e estão conectados à internet. A gente começa por Brasília, entregar os 1.000 computadores é o início. E Brasília, com a relação maravilhosa que a gente tem com o governo local, o déficit de equipamentos em Brasília é de 1.700. Isso está mapeado por escolas. A gente entrega 1.000 agora e até o fim do primeiro semestre, mais 700, a gente zera Brasília. Então Brasília está atendida. Brasília está E atendido. aí tem o restante do Brasil. Aí a gente vai escalonar. Parece que vocês montaram, para facilitar esse trabalho de vocês montaram filiais, digamos, não sei se é filiais, mas montaram outras estruturas, uma em Goiânia e outra no Mato Grosso, é isso, Fábio? Isso, lá em Cuiabá. Lá em Cuiabá. Só ressaltando isso que o Omar está falando, além de levar esses computadores para as escolas públicas, não só no DF, mas em todo o Brasil, que é o movimento que a gente está querendo encampar. Como é o nome desse movimento? Estão procurando nome. Programando o Futuro. Tá aceito. É uma coisa que é claro, mas eu acho que vale a pena a gente ressaltar e jogar de uma forma bem mais visível para as pessoas. Que levar computador não é fazer o aluno saber operar a máquina. Aquilo tem um trabalho por trás. É levar conhecimento para ele. Sim. Levar condições para que ele tenha conhecimento de criar uma vida própria, de ser empreendedor, de fazer e ser o protagonista da sua própria vida. É levar conhecimento, capacitação para que ele possa ter uma renda, para que ele possa acessar uma universidade online, para que ele possa acessar serviços do governo. Enfim, inúmeras coisas, não é operar o computador, não é levar o computador, é levar conhecimento e condições de vida para ele. E aí, por isso, o movimento está se expandindo. Nós montamos essas 2 outras unidades que você falou, uma lá em Goiânia e uma em Cuiabá. Ambas já estão operando também, estão já doando computadores, recondicionando máquinas, tendo capacitação direta lá e tratando também o lixo eletrônico, que boa parte das pessoas que doam para a gente, às vezes perguntam se não me serve mais, está quebrado, tudo. Uma peça às vezes serve para poder utilizar para outra. Ou se não serve, também você está contribuindo, porque a gente vai dar o direcionamento ambientalmente adequado daquele tipo de resíduo. Perfeito. É um ferro velho que está lá e muita coisa é utilizada e volta novamente a funcionar, né? Exatamente. Aliás, ferro velho, quando a gente lembra de ferro velho, a gente pensa naquele lugar sujo e feio, que você joga as coisas e vai embora. Cara, o conceito de ferro velho hoje é tão inovador, né? Muita gente que está construindo, ou está fazendo reparo, ou montando empresa, usa a ótica da economia circular, vai no ferro velho e compra o que já existe. E aliás, a qualidade, inclusive no caso de ferro e outros materiais, é muito melhores do que e o preço infinitamente menor. E sem contar que o mais importante, né, a questão ambiental, né? Exatamente. Você levando para o outro lado, você que é amante de Fusca, né? Você só vai encontrar peça no seu Fusca só no ferro velho. Exatamente. Que são peças que foram reutilizadas, recondicionadas, que poderiam estar sendo jogadas em qualquer lugar. Não, é o útil para poder reparar o seu equipamento. Exatamente. Senão o seu Fusquinha vai parar de funcionar. O pessoal que é amante de Fusca, né? Então, eu vou ter que aumentar a nossa turma de Fusca para poder facilitar a nossa vida. E vocês então montaram essas duas unidades. E a tendência não, o planejamento que vocês têm é que até 2027 todo o Brasil seja atendido, né? Devem colocar outras unidades também no norte e nordeste do Brasil, né? Nós, com essas 3 unidades que temos, ela tem parceria com os seus estados, tem parceria direta aqui com o DF, com Goiás e com Mato Grosso, com os governos estaduais, mas também fazem parte de uma rede do governo federal. O governo federal em si, que tem o programa Computadores para a Inclusão, tem outros 18 centros parecidos com esses espalhados também no país. 16, desculpa, acho que são 18 centros em 16 estados, né? E aí a ideia deles também é expandir. Então é um movimento que a gente sabe que a gente tem feito muita coisa, mas não é um movimento que a gente consiga fazer sozinho. É necessário parceria, é necessário envolvimento, tanto da comunidade, dos governos e dos demais órgãos. Né? Mas vocês têm tido uma facilidade muito grande nesse trânsito, né, Vilmar e Fábio? Eu vejo a página de vocês, por exemplo, os parceiros que vocês têm, Ministério Público, né, outras empresas, bancos e por aí vai, né? Tem 2 fatores importantes. O primeiro, uma ONG que vive há 22 anos, que atravessa a CPI das ONGs, um impeachment de presidente e a construção do marco do terceiro setor,
é uma ONG séria. Eu sempre falo isso para os parceiros. Manter uma entidade em dias não é para qualquer pessoa, não é uma aventura, não é um passatempo. Ainda mais uma entidade que tem hoje 38 colaboradores com dedicação exclusiva. Manter tudo isso funcionando, tá aqui, ó, ele sabe o tamanho que dá. Por outro lado, uma coisa que a gente aprendeu com o passar do tempo é governos vêm e vão, governos criam marcas e destroem marcas. E a gente teve a percepção lá ali 2008, 2009, que o trabalho que a gente fazia, que era uma política pública, ele precisava virar uma política pública assumidamente. Em 2013, o Tribunal de Contas da União fez um mapeamento de todas as políticas de inclusão digital que tinha no Brasil e emitiu um parecer dizendo da importância delas e da importância de instituir como política pública. Então, de 2016 em diante, parte do nosso trabalho tem a ver com construir a institucionalização. Aqui no Centro-Oeste, todos os estados têm um decreto que ampara essa política pública. E no governo federal, a gente gastou 4 anos, mas no fim do ano passado a gente conseguiu criar a lei que rege a inclusão digital no Brasil. Então hoje, por exemplo, a administração federal toda é obrigada a descartar seus equipamentos amparado por lei. Não é mais uma coisa assim, esse governo gosta ou tem essa recomendação. Hoje existe a lei. Por isso que é tão importante. Perfeito. O pessoal tá... Leonardo Loureiro diz aqui, bom dia, manda um alô para nós. Isso aí é o pessoal da operação lá da Programa do Futuro. Manda mesmo? Um alô, tá acompanhando? Ô, Leonardo, um abraço para você, rapaz. Valeu, Léo, valeu a galera todinha aí, tá na operação, viemos aqui representá-los. Operação significa, não é cirurgia não, gente, eles estão trabalhando lá. Estão trabalhando, exatamente. Enquanto a gente tá batendo um papo aqui na rádio, eles estão ralando. Então lá montando e desmontando o computador, carregando e descarregando o carro e deve estar lá com fone de ouvido ouvindo a gente. Então, quem é a galera que tá lá? Pode falar o nome da galera. Gente, só do DF são 38 pessoas. A gente não vai ter tempo para dizer o nome de todo mundo. Mas a turma eu vou fazer injustiça se eu não citar. Os outros compreenderão. Tem mulheres que trabalham nessa equipe, negros. Os nossos cargos de gerência quase todos são de mulheres. Eu acho que o Léo é o único gerente que é homem, o resto são mulheres. Não é uma coisa que a gente induz, mas é por competência. Quase todas as mulheres são negras também, com orientações sexuais diferentes, o que deixa a gente muito orgulhoso. A gente conseguiu transformar um ambiente num ambiente onde as pessoas gostam, sentem prazer de estar lá e assumem as suas competências e habilidades, o que é muito legal. São professores ótimos, técnicos ótimos. E essa questão da mulher que você perguntou, desde o cargo de gerente de operação, gerente administrativo, até a pessoa que dirige o caminhão e viaja buscando material é mulher, por exemplo. É mesmo? Nossa motorista de caminhão é a mulher, que é a Nayara, que deve estar ouvindo a gente. Ô Nayara, um abraço. Depois a gente vai trazer a Nayara, que tá mais para bater um papo aqui com a gente. E como é que faz? Vocês recolhem os equipamentos nos ministérios, nos órgãos públicos e levam para lá. Lá tem todo um processo de recuperação. E esse cronograma demora muito. Esse prazo entre você pegar o computador já não é utilizado, até devolver ele funcionando. Demora muito, Vilmar? Não demora não. Recebemos equipamentos tanto do governo, diretamente do desfazimento do seu patrimônio, recebemos de empresas privadas, empresas públicas, pessoas físicas. Quem quer doar é só ligar lá na ONG. Diz, olha, eu tenho 5 computadores, 10 computadores. Digamos que o Sintel tem aqui, olha, sério, eu estou te botando no encrenca. Digamos que o porta-mala do carro está vazio. Está vazio, a gente vai vazio. Já leva hoje. Quer dizer, já pega e leva. Isso, liga pra gente, a gente orienta. Qual o telefone da ONG? É bom, interessante passar também. Fone Zap. É fácil, é 3559-1111. Ligando lá a gente orienta, dependendo do volume a gente vai buscar. Se for um volume pequeno, se for, por exemplo, o Edivaldo quer doar o equipamento,
Nós, para atender também uma lei de logística reversa do eletrônico, montamos 120 pontos de entregas voluntárias, que nós chamamos de PEVs, em todo o DF em torno. Então, só aqui no plano piloto, aqui no centro, deve ter em torno de uns 10. Então, o Edivaldo pode pegar o seu equipamento, levar e colocar dentro dessa caixa, um ponto de coleta. E aí, quando enche, no passeio do local, eles nos ligam, e aí a Nayara é uma das que vai e busca e faz essa coleta. Chegando lá, ele passa por uma triagem, passa por um recondicionamento, se tiver em condições de uso, e esse recondicionamento é feito também por alunos que estão em estado de formação. Então, para colocar em prática aquilo que eles aprenderam na capacitação, eles recondicionam aqueles equipamentos, com acompanhamento e supervisão de técnico. Então, entre pegar, coletar e ele estar pronto para sair, não dura em torno de uma semana, no máximo 2 semanas já está pronto, dependendo do volume, aquele equipamento. Na prática, chega, já entra dentro do processo de linha. Então, é bem rápido. É por isso que a gente conseguiu entregar só nesse ano 1.000 computadores junto com o governo do DF, né? Mas também nós entregamos mais 400 junto com o governo federal. Só esse ano. Então, só esse ano, quer dizer, janeiro, fevereiro, março, abril. 4 meses, né? 1.400 computadores. Vocês estão fazendo a inclusão digital que o Brasil sempre sonhou. Sim. E a qualidade da internet, vamos falar no sinal da internet, nos lugares mais longínquos desse país, nas regiões mais pobres desse país, está também nesse pacote de vocês de promover essa inclusão? Da nossa parte, o que está ao nosso alcance é incentivar o governo. O governo federal ele tem um programa também de levar acesso à internet, que é o GESAC. Então não basta a gente levar só os equipamentos, o que eles estão fazendo é justamente levar os equipamentos casado com a conexão, porque senão é um equipamento parado. Sim. Então não leva conhecimento, não leva nada se o computador estiver sem conexão ligado à rede. Exatamente. Então o nosso movimento também é esse incentivo que eles fazem, está começando aí casado. Essa ação, vocês levam o computador, mas o governo federal fornece o GESAC, que é para fazer a conexão de internet. Agora, a internet, a qualidade e o sinal. É sempre muito bom você perguntar isso. A gente está vivendo uma revolução silenciosa que é o 5G. Pouco se fala porque ainda é novo, assim como era o 4G, assim como foi o 3G. Mas eu acho que um marco muito importante, e estar aqui dentro do Sintel é legal dizer isso, é o seguinte: em 2011, mais ou menos, a presidente Dilma fez uma opção por resgatar a Telebrás. Ela refundou a Telebrás e deu um papel claro para a Telebrás e recebeu crítica e tinha 1000 coisas. Mas a Telebrás é o seguinte: 3, 4 anos depois, o que a Telebrás é? Eu sei que ela faz várias outras coisas, vou focar em um pedaço. Ela pega sinal de qualidade e entrega para o pequeno empreendedor na cidade e dividir a preço justo para todo mundo. Isso é inclusão digital. E isso precisava. Ninguém mais aguentava os serviços oferecidos por 2 ou 3 empresas. Hoje você tem um sinal de qualidade em quase todo o Brasil. E isso é uma coisa que aconteceu há 10 anos atrás. E um outro marco muito importante: o grande problema da conexão no Brasil hoje, ele está em comunidades remotas, principalmente da Amazônia. Eu não sei hoje, mas há 5 anos atrás, por exemplo, a conexão de internet que se usava em Roraima vinha da Venezuela e que se usava no Amapá vinha da Guiana Francesa. Era um link da TIM que passava pela Guiana Francesa e vinha por cabo óptico da Europa. Hoje, o governo e uma empresa privada estão passando fibra ótica nos rios da Amazônia. Vão inaugurar agora o primeiro trecho, que é 1.200 quilômetros. Cara, 1.200 quilômetros era aqui em São Paulo. Sim. E é um dos trechos que estão fibrando. Isso não se fala, mas isso sim vai resolver o problema da conexão de quem está em áreas mais remotas. Isso é inclusão digital. Não é o que a gente faz, mas é o que a gente acompanha e é o que deixa a gente muito feliz. E é integrado, né? O trabalho de vocês, junto com esse projeto de inclusão digital do governo federal, tem tudo a ver. É uma coisa casada com a outra. Não adianta vocês levarem o computador se não tem internet de qualidade. Não tem conexão, exatamente. Agora, Vilmar e Fábio, vamos pegar aqui um exemplo. Aqui, um computador. Meu computador não presta mais, está abandonado. Quanto por cento daquele computador é possível ainda se recuperar e fazer funcionar uma outra máquina e promover esse trabalho tão maravilhoso que vocês fazem?
O computador do Edivaldo, que precisa de um computador melhor para poder transmitir na sua rádio e tudo mais, ele... Eu vou ganhar da Programando Futuro. Ele é possível que a gente consiga utilizá-lo 100%, porque ele é um computador que talvez para você não sirva, porque a configuração ainda é insuficiente, mas para um tipo de capacitação ele já atende. Em outras situações, há condições de que a gente consiga aproveitar pequena parte do computador, apenas um componente, apenas um processador, apenas uma memória para fazer um upgrade em outro. Então, na prática, a gente aproveita tudo, seja de uma forma de recondicionamento e deixar ele funcionando, seja como componente, ou seja para ele virar uma matéria-prima para um novo equipamento lá na frente, porque a gente vai dar o destino correto, adequado daquele. Então, 100% vai ter utilização, de uma maneira ou de outra. Maravilha! A Elisângela Lima está dizendo aqui, incrível! Gente, é a nossa equipe. Ah, é? Tua equipe está toda conectada aqui com a gente. Então, já que pediu, né, um abraço pro Léo e toda a sua equipe, já que ele é o gestor da área operacional, a Elisângela, que cuida dos dados, a Jaque, que é administrativa financeira lá também, tem sua equipe, a Kelly lá em Goiânia, com certeza ela possivelmente está nos escutando lá também, e o pessoal de Cuiabá. Então eu estou falando dos cabeças que estão junto com as suas equipes. Que retransmita lá a toda a equipe, né? Exatamente, um abraço e um o abraço do Fábio e do Vilmar. O Cláudio Pinheiro está dizendo aqui parabéns pelas iniciativas de vocês. Obrigado, Cláudio, mais uma vez pela participação. Tem gente mandando coraçãozinho. Diga de onde você está falando, que aí eu passo aqui para a galera, não é? Passa aqui para a galera que está aqui batendo esse papo com a gente. Eu estou conversando com o coordenador-geral da ONG Programando o Futuro, Vilmar Simeon, e também com o Fábio Oliveira, que é da área, coordenador financeiro da ONG Programando o Futuro. São os caras que coordenam todo esse trabalho, claro, com a participação de toda a turma lá da Programando o Futuro. O programa vai ser retransmitido, lembrando mais uma vez, às 22 horas de hoje, na TV Comunitária Canal 12 na NET, TV a cabo e pelas redes sociais da TV Comunitária do Distrito Federal. Tem alguma história interessante que vocês conheceram, que vocês vivenciaram durante esse período, que chamaram, deve ter várias histórias, né, que chamaram muita atenção de vocês? Ou o menino que nunca pegou num computador, que conseguiu aprender, que conseguiu entrar na escola, conseguiu ir para a universidade, depois apareceu lá na ONG. Ô Vilmar, sou eu, rapaz, aquele moleque lá do escoteiro, não sei o quê. Tem histórias assim? Eu acho que tem várias histórias. Uma delas a gente podia contar da gente, acho que podia contar que lá de Gana, da ONU, que aí é mais sobre nós. E outras a gente estava lembrando desses dias, é uma questão de coincidência, acho que essa semana a gente estava recordando que no ano passado nós levamos 400 computadores lá para o interior do Piauí, Maranhão e Ceará. Me diga a cidade, você lembra da cidade? Não, foram muitas cidades, foram 400 computadores, nós saímos 40 em várias cidades, mas foram para Parnaíba, Oeiras, Picos, Baixio, acho que é Baixio Grande o nome da cidade. E muitos do caminhão atolou, teve que chamar trator, a comunidade se mobilizou para poder desatolar o nosso caminhão, pra você ter noção. Saíram de Brasília. Saindo de Brasília, foi legal. Cheio de computadores. 40 dias. E a motorista lá pilotando o caminhão. Não foi a Nayara dessa vez, não. A Nayara tinha descido para São Paulo para levar o resíduo dessa vez. Foi outro motorista dessa vez. E aí lá, o equipamento que chegou lá para poder entregar para um rapaz, ele falou, da Programando Futuro, computador que chegou, eu já ouvi falar de vocês. Como que você ouviu falar de vocês? E aí a gente descobriu que o primo dele, que foi aluno nosso aqui no DF, passou pela capacitação, ele recondicionou o computador. E esse computador que acabou chegando pro primo dele lá no interior. Cara, que coisa fantástica, velho. O mundo é pequeno, né? Sem qualquer interferência, nossa. Se fosse combinado, não daria dado tão certo. Que coisa incrível. Deve ter mais, né, Vilmar? Tem outras histórias, não tem? Tem várias histórias. Mas tem uma, que essa que o Fábio falou, que a gente tem que ser ousado e pensar grande. Aqueles 5 meninos que não acessaram a universidade, que montaram uma ONG, que promove inclusão digital e tudo. Que 2 deles estão aqui. 2 deles estão aqui, os outros 3... É verdade. Em 2017,
a gente recebeu da ONU o reconhecimento como a melhor tecnologia do mundo para tratamento de lixo eletrônico. Isso numa cerimônia que aconteceu em Gana, que é um país pequeno da África, mas aonde os países de primeiro mundo jogam todo o lixo eletrônico lá. Aí lá tem um lixão, assim, nas proporções do que era estrutural aqui em Brasília, que se chama Agboblish. E o Agboblish, ele acaba sendo um local temporário entre os países de primeiro mundo que jogam lá para não tratar e a China, que precisa de matéria-prima, que vai lá e busca a matéria-prima para fazer novos produtos. Então, Gana acaba utilizando mão de obra barata e quase sempre semi-escrava para tratar o lixo eletrônico e mandar para fora. Ela é um entreposto, ela nem gera e nem recicla. E a ONU fez uma reunião, ela tem a Convenção da Basileia, fez a reunião lá para tratar de lixo eletrônico e pediu para que os 30 países apresentassem cases. São os 15 países desenvolvidos, 15 em desenvolvimento. E quando conheceram o trabalho do Brasil, todos os demais retiraram a prestação de trabalho e a gente foi o único trabalho apresentado pela Convenção da Basileia. Principalmente pelo impacto que a gente causa na vida das pessoas. A gente capacita quase 2.000 alunos por ano. E isso vem em parte do resíduo que a gente consegue coletar. Então, eu volto assim, eu tive lá em Gana nessa época, tem vários materiais que eu postei em rede social, vídeo e tudo mais, e eu só lembrava exatamente os 5 meninos que não conseguiram entrar na universidade, sabe? Passa esse filme todo na cabeça, assim. Isso é muito legal. E aí, quando eu voltei, tinha uma universidade lá em Valparaíso, uns 15 dias depois ela fez um seminário e pediu para eu palestrar, e o tema do seminário era experiências internacionais. Aí eu fui falar sobre isso. E eu falava para as pessoas assim, cara, uma pessoa do Valparaíso foi reconhecido pela ONU. Então, assim, a gente tem que ser ousado no pensar, porque se a gente pensa pequeno, a gente atua pequeno, né? A gente poderia estar lá com a mesma escolinha capacitando 20 alunos por mês. Hoje a gente capacita 2.000 alunos por ano, porque a gente resolveu crescer e pensar grande. Fábio, como é que você se sente? É até difícil de falar e é emocionante, porque a história nossa da Programando Futuro, obviamente, se confunde com a história pessoal. Na época, 12, 13 anos, quando a gente começou a mexer, a perspectiva na época, inclusive política, a gente não tinha. Então, de 2001 para cá que a gente vê as coisas funcionando. Eu só fui ter um curso superior 10 anos depois, então quando eu saí do ensino médio lá em 2003, ainda não tinha essa perspectiva. Então, para mim, pessoal, é uma coisa extraordinária. Eu não consigo entender como seria diferente a minha vida. Então, é até emocionante de se falar, né? A mudança que a gente faz na vida das pessoas também é uma forma da gente agradecer aquilo que a vida também nos proporcionou e a gente correu atrás como entidade. Vilmar, você se sente um cara realizado? Eu acho que poucas pessoas na humanidade têm o prazer de viver realizado e satisfeito como eu. Poucas pessoas na humanidade. Porque eu sou realizado dia e noite pelas coisas que a gente faz. Isso é muito forte. A satisfação de deitar à noite para você saber que você pôde ser alguém na vida de outra pessoa é indescritível, né? É bom. Tem um dado, Edivaldo, só para você entender o impacto do nosso trabalho. Não, até que ficamos em silêncio aqui é porque a emoção já tomou conta, né? Certamente, eu estou emocionado porque eu conheço a história do início, cara. E saber aonde vocês chegaram e ainda aonde vocês poderão chegar é motivo de uma imensa satisfação, que se transforma em emoção, se transforma em incentivo, sabe? Pode falar. A gente pegou vários casos de meninas, mães solteiras, fazendo curso com a gente, indo trabalhar de blusa de frio. Até você descobrir que a blusa de frio escondia a violência que elas sofriam dentro de casa. Isso era comum. Hoje, graças a Deus, é bem menos. Mas o ano passado, dos alunos que nós capacitamos, 550 conseguiram emprego com renda superior a um salário mínimo.
O Fábio é formado em contabilidade e ele faz conta muito mais rápido que eu. Mas dos alunos que a gente capacitou ano passado e conseguimos empregar, todos eles juntos, eles ganham 8 milhões e meio de reais por ano em salário que eles gastam dentro do Gama, da Santa Maria, do Novo Gama, do Céu Azul. Isso é legal. Pessoas que não tinham a mínima perspectiva de renda. Então, se você pergunta se a gente é realizado, essa é outra maneira de responder sua pergunta. E a influência que todo esse trabalho de vocês tem na economia local, cara, não é? Sim. É influência decisiva. A pessoa se qualifica, consegue um trabalho legal. Compra celular, compra roupa, come fora, compra casa, troca de carro, compra moto. Pois é. Muita coisa. Qual o recado que você dá para um jovem, ou para vários grupos de jovens que ou estão acompanhando aqui agora, ou vai ver esse vídeo? Que incentivo vocês deixam? A história de vocês é um exemplo, não é? É até difícil dizer, mas qual a palavra que você deixa? Qual o incentivo que vocês deixam? Eu acho que, para mim, eu sempre digo o seguinte, que a pandemia foi o que mais ensinou a gente na vida. Quem está assistindo a gente agora, quem está acompanhando, a gente tem que agradecer todo santo dia por estar vivo. Todo mundo perdeu a gente na pandemia. E a gente não tinha a mínima perspectiva de estar aqui hoje. Então, a primeira coisa, assim, agradeçam mesmo por estarem vivos. E saibam que todo dia é um dia de novas oportunidades. Quando eu penso assim, o que a gente deixa para as pessoas, no fim do ano a gente fez reunião com os nossos professores e os professores trouxeram um problema que era corriqueiro lá, que os alunos reclamam que estavam no curso porque o pai e a mãe obrigam. E os alunos não se dedicam a nada. E eu falei para os professores o seguinte, como nenhum deles nem é pai nem é mãe, eles tinham dificuldade de entender. E eu falei assim, quando um pai e uma mãe obriga um filho a estudar num curso nosso, é porque eles estão tirando do tráfico de drogas e da ociosidade. Então, por mais puto que o menino ou a menina esteja, o ambiente precisa ser agradável o suficiente para ele se sentir bem. Então, agradeçam por a gente estar vivo, recebam. Toda vez que o teu pai e a tua mãe te obrigar a fazer um curso, lembre do que eu estou falando agora. Pai e mãe sabem o que faz. E que essa obrigação se transforme em possibilidade de vocês mudarem a vida de vocês. E você, Fábio? É isso, complemento o que o Gilmar falou, que eu concordo plenamente, é irretocável, é acreditar. Acredite. Todo ser humano, toda vida tem um potencial. Então acredite que você consegue, acredite que você alcança. Só tem que acreditar. Não vou mentir que é fácil, que não é fácil, nada é fácil. Mas se acreditar, persistir, consegue o que você puder imaginar. Eu acho que o interessante também é lembrar que vocês tiveram as ideias. A ideia inicial pode até ter surgido de um ou outro. Mas vocês tiveram cuidado de coletivizar essa ideia. Sim. E a partir do coletivo é que vocês vêm crescendo. Então, assim, quando um jovem está lá no Maranhão, no Piauí, pensando em alguma coisa, converse com outro jovem. Que a partir dali, duas cabeças começam a programar o futuro, não é? E a coisa cresce. Foi isso que vocês fizeram. Vocês são um exemplo de coletividade. É o resultado... O trabalho de vocês hoje, o resultado do trabalho, da história de vocês é a coletividade que proporcionou isso. A coletividade é tudo. Sozinho você é muito pouco, né? Ninguém faz nada sozinho. Ninguém faz nada sozinho. Mas vocês têm uma vida normal também, né? Porque a gente está falando aqui, parece a vida normal de vocês, né? Eu sempre falo para a equipe, a gente erra, a gente toma as decisões erradas, a gente se confunde, a gente se atrapalha, a gente acorda com um dia que não quer trabalhar e tem que ir lá cumprir a missão, entendeu? Assim como tem dia que está cansado, tem dia que o dinheiro está curto, está apertado, isso é normal, a gente vive como todo mundo.
Agora, a gente demorou muitos anos para conseguir desvencilhar do dia a dia para o final de semana. Hoje, sim, hoje eu consigo chegar em casa e não trabalhar mais, eu consigo parar um fim de semana inteiro, ou trabalhar um final de semana inteiro, mas consigo parar o fim de semana inteiro. E isso é importante, porque descansar e desvincular é importante, porque depois rende dobrada, né? E tem que estar descansado e recuperado para tocar o barco. Claro. Fábio, você falou um detalhe aí que resíduos vocês levam para São Paulo. Eu queria perguntar sobre isso. Como é que é? O que resíduo é esse? É o que sobra de todo esse material? Isso, é o refúgio daquilo que não tem condições nenhuma de aproveitar. Ou realmente é um equipamento totalmente ultrapassado que não tem condições de você reutilizar. Tu tá falando da caixa, do computador, da tela, né? É de tudo, tanto da caixa, da tela, das partes internas, de fiação, de componentes eletrônicos, memória, placas muito antigas, processador que não é mais dessa época. Enfim, tudo isso a gente consegue fazer a descaracterização, a separação por tipo de resíduo e encaminhar cada uma para a sua linha de reciclagem. Que é óbvio, a linha de reciclagem do plástico é totalmente diferente da linha de reciclagem do ferro. Então, cada um vai para o seu canto diferente. Beleza. Gente, estamos chegando ao final do nosso programa. Foi tão rápido, Nossa, né? passou voando. Passou voando. Nem doeu, né? Foi tão legal. Foi bom. Eu ficaria aqui até amanhã conversando. Pô, que legal. Vamos marcar outras vezes, né? Outros momentos pra gente falar. Quando vocês tiverem uma entrega de computadores ou quando essas etapas desse projeto até 2027 estiver sendo efetivadas, marquem aqui, a gente conta, cidade do Piauí, região do Piauí, do Maranhão, receberam lá os computadores da Programando o Futuro. Não é? Isso é muito legal, porque é uma ideia que dá certo. A gente tem que divulgar as coisas que dão certo. Sim, sim. Às vezes a gente tem mania pessoal de ficar apontando os erros e às vezes transformando esses erros em destaque maior do que os acertos. A gente acerta 99 por dia das coisas. 1% que você não acertou, talvez fique se transforma no destaque do dia. Não pode ser assim. Não pode. A gente tem o cuidado de divulgar tudo, sempre no caráter institucional e nunca personificado em quem fez. Isso é legal. Uma das coisas que deixa a gente muito feliz é quando alguém chama a gente para fazer uma parceria, para destinar equipamento e fala assim, não precisa nem explicar. Eu já entrei no site, já entrei no Facebook de vocês, já vi tudo lá, já sei como funciona. A comunicação, ela tem um caráter pedagógico se a gente souber usar. Você que trabalha com isso há muito tempo, você sabe o quanto a comunicação pode ser pedagógica para as pessoas. Perfeito. Fábio Oliveira Paiva, muitíssimo obrigado pela presença aqui no programa. Eu que agradeço pelo convite, muito bom o bate-papo e que bom que a gente possa divulgar um pouco o nosso trabalho também. A gente fica feliz com isso. Vai voltar mais vezes aqui na Rádio Sintel. Com prazer. Vilmar Simeon. Você é gaúcho, Vilmar? Do Paraná. Do Paraná, sul do Brasil. Quase. E você, Fábio? Não, eu sou daqui, Brasília. Deve ser filho do nordestino, pelo tamanho. Sim, lá do Piauí. Filho do nordestino, quando dá 1,5 m, já está escalado pela seleção de vôlei. Vai pro basquete já. Exatamente. Coordenador-geral da ONG, Vilmar Simeon, muitíssimo obrigado pela presença e até a próxima oportunidade. Obrigado, Edivaldo. Obrigado, Célio. Obrigado, Sintel. Até a próxima oportunidade e vamos junto. Acho que a gente tem uma caminhada imensa aí pela frente. Vamos trabalhar juntos. Gente, para você que nos acompanhou até agora, nosso muito obrigado pela audiência, pela sintonia. Compartilhe esse programa porque certamente aquilo que nós conversamos aqui vai ajudar os jovens brasileiros, as comunidades brasileiras a colocar em prática muitas ideias que às vezes estão ali adormecidas. E isso é muito importante. Um abraço a todos. Até a próxima. Tchau, pessoal. Até lá. Um abraço a todos. Gente. Até a próxima. Tchau, pessoal. Até lá. Um abraço. Tchau, gente. A Rádio Sintel fica por aqui. Aguardamos você na nossa próxima programação.